Olá pessoal, então a gente vai estar falando da porcentagem, né? Os cálculos de porcentagem. Então, começando aqui por uma tabela, né? Onde a gente tem o formato da porcentagem, né? Os três formatos aqui, né? Então, a forma como a gente conhece, mais usual, né? Usando o símbolo aqui da porcentagem no final, né? Aí a gente tem a forma fracionária e a forma decimal. Lembrando que isso aqui é tudo a mesma coisa, tá? Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, uma fração, tá? 20 por 100, tá? Daí o nome, né? Porcentagem, tá? Tá relacionado com essa fração aqui que tem o denominador 100. Tá? Então, a forma fracionária é só você pegar o número da porcentagem, né? O número que está com o símbolo aqui, ó, e escrever ele na forma de fração, né? Onde o denominador é o 100. Tá? Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Agora, o 0,2 aqui, ó, né? A forma decimal, ele também é a mesma coisa que isso aqui. Então, a fração, né? Se a gente lembrar dela como uma divisão, né? A gente tem aqui o 20 dividido por 100. E 20 dividido por 100 é 0,2. Ok? A mesma coisa acontece com o 38%. Então, 38 sobre 100. 38 dividido por 100, 0,38. Tá? E no 10,5% também. 10,5 sobre 100, na forma fracionária. Então, eu dividindo, né, 10,5 por 100 é 0,105. Tá? Lembrando aqui, ó, que tem um jeitinho bem fácil de dividir por 100, né? Aqui nesse número com vírgula a gente pode ver isso bem claramente. Quando a gente divide por 100, né? Então a vírgula ela anda 2 algarismos para a esquerda. Tá? Ela anda 2 algarismos para a esquerda. Então a vírgula estava entre o 0 e o 5. Ó. Ela estava atrás do 0. Ela passou daqui, ó, do 0, né? Lá para frente do 1. Tá? Daí eu acrescento mais um 0 aqui na frente. Ó. Tá? Então, nesse número decimal, a gente vê bem isso acontecendo. Então, a divisão por 100 ela é bem facinho, né? Não precisa nem estar fazendo toda aquela conta de divisão e coisa e tal. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui no 38%. Ó. 38, né? Aqui eu não tenho vírgula. Mas se eu tivesse a vírgula, ela estaria aqui, ó, 38,0. Então, a vírgula ela está depois do 38. Né? Aqui ela invisível, né? A gente não está vendo aqui. Tá? Então, a vírgula sai daqui, ó, vai 2 algarismos para a esquerda. Então, ela vai lá para frente do 3. Ó, né? Então, a gente tem o 0,38. Tá? Isso só para relembrar, né? Isso aí já são questões aí que já foram aprendidas, né? As divisões por 100, né? E até a parte da porcentagem e os números decimais aqui, ok? Então, continuando essa parte aqui, né? Calculando a porcentagem de um determinado número, né? Ou de um número qualquer aqui, no caso 10% de 380, tá? Aqui os números bem básicos, né? Bem simples as porcentagens, só para a gente entender como funciona. Tá? Então, 10% de 380. Então, eu posso calcular dessa forma aqui, ó. 10%, eu posso escrever ele na forma de porcentagem, na forma fracionária, né? E eu vou multiplicar por 380. Tá? Então, lembrando que o denominador do 380, né? O número de baixo aqui, ó, se eu considerar o 380 como uma fração, o denominador é 1. Então, a gente multiplica 10 por 380, que dá 3.800, e 100 vezes 1, né, que não está aparecendo aqui, ó. 100 vezes 1 vai dar 100. Então, 3.800 dividido por 100, 38. Ou seja, 10% de 380 é 38. Ok? Quando eu quero calcular uma certa porcentagem de um número qualquer, né, de um valor, né,
Pode ser de dinheiro ou de qualquer número que seja, né? Qualquer coisa que esse número esteja representando. Eu sempre vou multiplicar a porcentagem pelo número, né, que a gente está querendo calcular. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui. Ó. É uma multiplicação, né? O ponto é uma multiplicação. Tá? Então, eu posso usar esse formato, né? Formato fracionário, ou eu posso usar o formato decimal. Né? O formato decimal, ó, 10%, né? Se eu dividir 10 por 100, vai dar 0,1. E se eu fazer essa conta aqui, ó, é uma multiplicação também, 0,1 vezes 380 vai dar o 38 que está ali. Ok? E se a gente fazer na calculadora, né, depende da calculadora, né, tem as calculadoras científicas, tem as mais básicas também, né, a gente pode usar diretamente também o 10, né, com o símbolo da porcentagem aqui, ó, né, daí varia um pouco, né, a forma e como se faz a conta, né, de uma calculadora para outra. Daí tem que ver qual é a calculadora que tem. Tá? Mas basicamente é isso. Ó, né? Posso usar o formato fracionário ou o formato decimal, sempre multiplicando pelo número, né, daquele que eu quero descobrir a porcentagem, né, que a gente tem em questão. Tá? Vamos para um outro exemplo aqui. Ó. 40% de 50. Tá? Então, 40% no formato fracionário vezes 50. Então, 40 vezes 50, 2.000. 100 vezes 1, 100. 2.000 dividido por 100, 20. Então, 40% de 50 é 20. Ok? E no formato decimal, 0,4 vezes 50, que também vai dar 20, é a mesma coisa. Ok? E o último exemplo dessa parte, né? 80% de 500. Né? Então, mesmo esquema, 80 sobre 100 vezes 500. Né? 80 vezes 500, 40.000. Dividido por 100, né? 100 vezes 1 dá 100. Então, 40.000 dividido por 100, 400. E no formato decimal, 0,8, 80%, né? Vezes 500 igual a 400. Ok? Vamos para a próxima parte aqui. Aqui a gente tem um probleminha, então, né, de cálculo de porcentagem, né? Um produto que custa 125 é oferecido em duas condições de pagamento. Então, a primeira condição é 8% de desconto no pagamento à vista, e a segunda condição, né, a segunda opção de compra, né, é 12% de acréscimo para pagar em 30 dias. Tá? Então, o que está pedindo aqui? Calcule qual será o valor do produto nas duas condições. Tá? Então, eu quero saber, se eu for comprar ele à vista, quanto é que eu vou pagar por esse produto? E se eu quiser pagar em 30 dias, quanto que vai custar? Né? Então, tem essas duas porcentagens aqui, para cada uma, né? Cada porcentagem na sua condição, né? Na sua opção. Tá? Então, a primeira condição de pagamento é 8% de desconto. Tá? Então, eu quero descobrir, né, inicialmente, quanto que é 8% de 125. Tá? Então, eu vou descontar 8% desse valor aqui. Ó. É esse valor menos 8% disso aqui. Tá? Então, 8% de 25, né? Usando a forma fracionária aqui, né? A gente tem 8 vezes 125, que vai dar 1.000. 100 vezes 1 dá 100. 1.000 dividido por 100 dá 10. Né? Então, 10 é o valor do desconto. Tá? Então, se o produto custa R$ 125, eu vou pagar ele à vista, eu vou ter R$10 de desconto, 8%. Então, eu vou pagar pelo produto R$ 115. 125 menos 10, R$ 115. Esse é o pagamento à vista. Né?
Agora, a segunda condição de pagamento é 12% de acréscimo, né, para pagar em 30 dias. Então, mesmo esquema, quero descobrir inicialmente, né, quanto que é 12% de 125. Então, vou fazer a mesma conta, lógico que com o 12 aqui, né? 12 vezes 125 dá 1.500, dividido por 100, 15. Esse é o valor do acréscimo. Então, se eu for comprar para pagar em 30 dias, né, eu vou ter 12% de acréscimo, que é 15%, né, de acréscimo, né, ou 15% de juros, né, como normalmente a gente fala. Tá? Então, 125 mais os 15 reais, o produto vai custar 140 reais. Tá? Depois, aí mais no futuro, no 8º, 9º ano, aí, né? Ensino médio também, quando tem a matemática financeira para vocês, a gente tem as formulazinhas, né, de cálculo de juros, né, para desconto, acréscimo e toda essa questão. Tá? Mas isso é uma outra história mais lá para frente, ok? Então, por enquanto, essa parte aqui, ó, dessa forma aqui, né? A gente calcula a porcentagem, né? E soma, né? Ou desconta, né? Depende da situação, né? Depende a questão, né, que a gente está resolvendo aí, tá? Indo aqui para o outro probleminha, né? Uma cidade com a população de 110 mil habitantes, verificou-se que 12,5% tem mais de 60 anos. Tá? 12,5% dos habitantes tem mais de 60 anos. E o que a gente quer saber é quantos habitantes dessa cidade têm 60 anos ou menos de 60. Tá? Então, primeiramente, né, a gente pode resolver isso aqui de duas formas também. Né? Então, a primeira forma, né, eu vou descobrir aqui, ó, 12% de 110 mil. Né? Eu vou descobrir aqui quantas pessoas têm mais de 60 anos. Tá? 12,5%, 12,5% né, de 110 mil. Então, fazendo aquela continha, né, vamos ter aqui 12,5 vezes 110 mil, é 1 milhão, né? 1.375.000 dividido por 100, né? É só a gente eliminar 2 zeros aqui atrás, ó, né? Que vai dar 13.750. Né? E isso são os habitantes com mais de 60 anos, tá vendo? Eu calculei aqui, ó, os 12,5%. Quem é o 12,5%? Habitantes que têm mais de 60 anos. Tá? Mas eu quero descobrir quantos têm 60 anos ou menos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 110 mil e subtrair isso aqui, ó, né? Então, 110 mil menos 13.750 sobra 96.250 habitantes, com mais de 60, com 60 anos ou menos. Tá? 96.250 habitantes, com 60 anos ou menos, que é o que a gente está descobrindo aqui. Ó. Então, essa é a primeira forma, né, que a gente pode usar para calcular isso aqui. Né? A gente pode raciocinar de várias formas. Né? A gente pode ver, olhar para um problema e tentar resolvê-lo. Né? Essa é uma. A outra é essa daqui. Né? Olha só, os 110 mil, né, é 100% dos habitantes. Tá? 100% dos habitantes. Todos os habitantes da cidade, 110 mil. Né, aproximadamente, né? Aqui está sendo arredondado. Tá? Então, eu sei que 12% tem mais de 60 anos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou subtrair os 12% dos 100%. Tá? Eu vou pegar todos os habitantes da cidade e subtrair
os 12%, o pessoal que tem mais de 60 anos. Né? Então, vai sobrar aqui 87,5% dos habitantes. Tá? Essa porcentagem aqui é a porcentagem de habitantes com 60 anos ou menos. É aquilo que a gente quer calcular. Tá? Então, eu vou pegar essa porcentagem aqui e vou calcular naqueles 110 mil. Né? Ou seja, eu vou fazer isso aqui. 87,5 vezes 110 dividido por 100. Né? Que vai dar isso aqui tudo. 9.625.000, né? Dividido por 100, só cortar os dois zeros, né? Então a gente vai ficar com 96.250. São os habitantes com 60 anos ou menos, né? E a gente pode reparar que deu o mesmo resultado, né? E é lógico que vai dar o mesmo resultado, né? Se fizer a conta corretamente, ela sempre vai dar certo. Ok? Então, mostrando aqui duas maneiras, né, de resolver esse probleminha. Tá? E como eu falei, tem as formulazinhas, né, que a gente tem acréscimos e descontos, mas isso é lá para o futuro. Tá? Isso é depois com outros conhecimentos, aí, outros conteúdos de matemática financeira que vão ser aprendidos aí futuramente. Tá? Então era isso aí, né? A resolução dos dois probleminhas, né? Envolvendo cálculo de porcentagem, né? Com juros e acréscimos, e aqueles cálculos iniciais de porcentagem, né? A parte mais básica. Tá? Espero que tenha ficado claro a todos. Um abraço a todos, então até a próxima.